Olá minha galerinha do segundo ano, hoje eu venho trazendo para vocês a correção do nosso exercício, né, sobre estequiometria. É um conteúdo que vem assombrando aí muita gente, né pessoal? Os alunos não gostam muito, a maioria não gosta muito desse assunto por ser um pouquinho complicado, mas a gente vai conseguir sim aprender esse conteúdo e ter um bom resultado, não é isso pessoal? Então vamos direto ao ponto. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos do carbono utilizados no processo. A equação balanceada que representa o processo é 2 mol de L2O3 reagindo com 3 mols de carbono para formar 3 mols de CO2 mais 4 mols de alumínio. Para 4 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de alumínio, respectivamente, são formados nesse processo? O primeiro passo, não importa o que a questão venha dizendo, não importa o tamanho dessa questão. A primeira coisa que você vai fazer é identificar a equação química, tá bom? A equação química na questão. Olha só, aqui está a equaçãozinha química que vai servir como base para realizar o meu cálculo estequiométrico, tá bom? Então você identificou a questão. Você identificou a equação. Segundo passo é acertar os coeficientes. O que são esses coeficientes? São esses números aqui, ó. O 2, o 3 e 4. Peraí, da onde surgem esses coeficientes? Pessoal, esses coeficientes são resultantes do meu balanceamento, né? Eu tenho que deixar essa equação equilibrada. E como é que eu faço isso? O que é isso, balancear a equação? Bom, gente, olha só, nem sempre a equação ela vem mostrando para vocês os elementos químicos que estão nos reagentes na mesma quantidade que estão nos produtos. E precisa estarem na mesma quantidade. Por exemplo, se desse lado eu tenho 4 átomos de alumínio, né? Eu tenho que ter aqui do outro lado 4 átomos de alumínio. Se eu tenho 6 átomos de oxigênio aqui, eu tenho que ter do outro lado 6 átomos de oxigênio. Se eu tenho 3 átomos de carbono aqui nos reagentes, eu tenho que ter 3 átomos de carbono também nos produtos, tá bom? Então eu procuro números, né? Números que quando eu multiplico vezes esse elemento químico, eu deixo na mesma quantidade que nos produtos. Por exemplo, imagina que esse 2 não está aqui, né? Que esse 2 não está aqui. E aí eu tenho 2 átomos de alumínio aqui e 4 átomos de alumínio aqui. Então, qual seria o número que, ao ser colocado aqui como coeficiente, né, e multiplicá-lo vezes o L2, resultaria em 4? O 2. Então, por isso que tem um 2 aqui, tá certo? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Beleza. Então, por isso que esse 2 está aí, galera. Então, balancear isso, tá? Deixar nas mesmas quantidades. Continuando aqui. Bom, pessoal, a gente já identificou a equação, a gente já viu o que é esse balanceamento de uma equação e da onde que surgiram esses coeficientes. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é identificar o que a questão está pedindo, né? Para a gente montar a regra de 3. Beleza, ele quer saber o seguinte, ó. Para 4 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Beleza, então vamos lá. Quais são as substâncias envolvidas aqui no meu cálculo? Para 4 mols de Al2O3. Então, você vem aqui, ó. Opa, o Al2O3 está envolvido nesse cálculo. Então, para 4 mols deste, né, Al2O3, quantos mol de CO2? Opa, ele quer saber, ó, quantos mol de CO2? Então já vem aqui círculo também.
serão formados? Claro que ele vai querer saber também o do alumínio, mas por enquanto vamos ficar nesses dois. Então vamos montar uma regra de 3. Bom, a equação aqui ela mostra o que acontece na vida real, a proporção em que os reagentes reagem, né? E a proporção em que são formados também os produtos. Então veja só, para cada 2 mol, eita, 2 bonitão, olha só galera, para cada 2 mols de Al2O3, eu tenho 3 mols de CO2. Aí agora vem a pergunta, ó, e para 4? E para 4? E para 4 mols de Al2O3, quantos mols eu vou ter, né, de CO2? Então é isso, repetindo aqui, ó, essa primeira linha você retira da equação, ó. Vamos lá, para 4 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 eu vou ter, né? Então já vi que aqui é o Al2O3 que está envolvido no cálculo. E ele quer saber quantos de CO2 serão produzidos se eu utilizar 4 na reação química. Então tá bom, vem aqui, ó, e pego o coeficiente. Eu sei que 2 irá formar 3, né? 2 irá formar 3. E 4, que é o que a questão quer saber. E 4, né? Vai formar quanto? Então beleza, vamos lá. 2 vezes x, 2x. Eu já sei que esse 2, né, galera, ele vai passar dividindo, não é isso? Então ele vai ficar aqui embaixo na minha regra de 3. Então 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, né, vai dar 12, não é isso? Pronto, então agora é só dividir, ó. 12 dividido para 2, vocês já sabem o resultado. 6. Então, para cada 4 mols de L2O3, né, eu vou ter aí 4, melhor, eu vou ter 6 mols de CO2 formados. Então, esse é o resultado. Eu vou conseguir formar 3 mols de gás carbônico se eu utilizar 4 mols de Al2O3. Bom, então fizemos o cálculo de Al2O3 para CO2. Então agora vamos fazer o cálculo dele, só que agora para o alumínio, né? Beleza, vamos fazer agora para o alumínio. Aqui. Eita, tá uma bagunça só aqui. Bom, mesma coisa. Se eu sei que 2 mol, tá aqui, ó. Se eu sei que 2 mol está formando 4, eu sei que 2 mols está formando 4, a questão quer saber, ó, para 4 mols de L2O3, quantos mols de Al também serão formados aqui. Então, se eu sei que 2 está formando 4, que é o que a questão quer saber, vai formar quanto? Beleza, 2 vezes x, 2x, aquele mesmo processo, né? Tcharam, tcharam. Vamos lá. Eita, esse negócio aqui é um pouco devagar, galera, mas assim mesmo, né? Não temos muito o que fazer. 4 vezes 4, 16, tá? Então você vai dividir 16 para 2 e você vai ter 8. 8, 8, 8. Muito bem, então para cada 4 mols de L2O3, eu vou ter aí como produto 6 mols de CO2 e 8 mols de alumínio. Então qual a alternativa aí que tem esses valores? A D, 6 e 8. Tá, galera? Próxima questão. A amônia é a matéria-prima básica para a fabricação de fertilizantes, ureia, ácido nítrico, explosivos plásticos, fibras e resinas. Para produzir determinada quantidade de amônia, temos como base a equação balanceada 1N2 reagindo com 3 mol de H2 para formar 2 mol de NH3. Com base nessas informações, quantos mols de hidrogênio serão necessários reagir com nitrogênio para formar 16 mols de amônia? Bom, pessoal, então a questão aí, ela já vem trazendo a equação balanceada, não precisa a gente balancear, tá bom? Então vamos direto ao ponto, vamos para
o nosso cálculo estequiométrico. A pergunta é: quantos mols de hidrogênio serão necessários reagir com nitrogênio para formar 16 mols de amônia? Então, para formar 16 mols de amônia, eu vou precisar de quantos mols? Vou precisar de quantos mols de hidrogênio? É isso? Então, meu cálculo é de hidrogênio para amônia, tá bom? Para formar 16 mols de amônia. Quantos mols de hidrogênio serão necessários reagir para formar 16 mols de amônia? Então, vai ser de hidrogênio para amônia. Simples, galera. Qual a unidade de medida envolvida aqui nesse cálculo estequiométrico? É o mol. Quando é o mol, eu não preciso transformar isso aqui em nada. Eu simplesmente pego o coeficiente e o coeficiente já é o valor do mol. Então eu tenho 3 mols formando 2 mols de amônia, tá bom? Porque em alguns casos você vai precisar transformar em gramas, em litros, mas quando ele vier pedindo aí em quantidade de matéria ou em mol, você não precisa transformar. Então, pessoal, eu sei que 3 mols de hidrogênio, deixa eu pegar meu ponteiro de novo, pronto. Eu sei que 3 mols de hidrogênio irá formar 2 mols de amônia. Então, vamos montar uma regra de 3 aqui. Sei que 3 mols de hidrogênio irá formar 2 mols de amônia. Aí a questão diz o seguinte: mas para formar 16, né? Para formar 16 de amônia, então amônia abaixo de amônia, né? Então, para formar 16 de amônia, quantos mols de hidrogênio eu vou precisar? Então coloca aqui, ó, quantos de hidrogênio para formar 16 de amônia. Ok, pessoal. Bom, agora é aquela velha história, não é isso? A gente vai ter que multiplicar meio pelos extremos. Então, 2 vezes x, 2x, eu já sei que sempre que multiplica o x vai passar depois da igualdade, dividindo. Então, já coloco aqui o 2 aqui embaixo. Pronto. E 3 vezes 16, pessoal. 48, né? 3 vezes 16 vai ser 48. Eita, que esse negocinho aqui é ruim de usar. Vamos lá. 3 vezes 16, 48. Muito bem. Agora é só a gente dividir o 48 por 2, né? Que a gente vai ter 24. Muito bem, muito bem. Você vai ter aí como resultado 24. Então, pessoal, resumindo tudo aqui, a questão ela vai te dar, né, na maioria dos casos, uma equação. Essa equação pode estar balanceada ou não. Se não tiver, você acerta os coeficientes, faz o balanceamento, né, e aí depois você vai identificar quais são as substâncias envolvidas no cálculo. Que no caso aqui, ó, para identificar essas substâncias, a gente só precisa ler aqui o comando, ó. Com base nessas informações, quantos mol de hidrogênio, quantos de hidrogênio, então você já vem aqui, circula o hidrogênio, não é? Serão necessários reagir com nitrogênio para formar quem? Para formar 16 mols de quem? Formar 16 mol de amônia. Então, por isso que é de hidrogênio para amônia. Ele quer saber quantos de hidrogênio para formar 16 de amônia. Beleza, você já identificou as substâncias envolvidas no cálculo. Agora você coloca aqui, ó, sabendo que 3, tá aqui, que 3 forma 2, né? Isso eu extraí aqui, ó, da equação balanceada, sabendo que 3 forma 2. Quantos forma 16? Que é o que a questão quer saber. Beleza, multiplicou, dividiu, chegou aqui em 24. Então você vai marcar aqui a alternativa correta, certo? Então é isso, pessoal.